Capítulo 31. Caden. Nós ouvimos cada palavra. Quando a gritaria começou, Sem meio que se levantou, como se fosse sair dali. Talvez devêssemos dar a eles um pouco de privacidade, então o homem percebeu que a única saída dava direto para a discussão dos dois. Ele voltou a se sentar. A única outra opção teria sido sairmos de fininho em uma fila única pela entrada do cozinheiro, o que teria sido até mais estranho, pois era uma admissão de que estávamos ouvindo a feia discussão. Então ficamos ali sentados, ouvindo, nos perguntando como aquilo poderia ficar pior. Palavras como maldição, maldito de um tolo maldito e eu decido fizeram sobrancelhas serem erguidas, no entanto, prisioneira foi a palavra que fez com que fôlegos fossem tomados. Tavi soltou um gemido, e Geb murmurou um xingamento. Sem se inclinou para a frente, com as mãos no rosto, como se desejasse aconselhar o seu pupilo quanto às regras de uma discussão decente. Eu ouvi quando ele murmurou. Arrastá-la? Bem baixinho. Gris estava surpreendentemente calado, e me dei conta de que tinha gostado de ouvir o rei cavar o próprio túmulo. Gris acredita em Lia de um jeito estranho e feroz que eu estava apenas captando de vislumbre. Não importava que ela planejasse deixá-lo para trás. O rei estava mostrando a verdadeira face da realeza, e Gris saboreava cada palavra. Tentei aproveitar a cálida semente da satisfação que crescia no meu âmago também, mas eu também sabia que a fúria que ouvi na voz de Lia vinha de um lugar de mágoa profunda. Minha satisfação virou algo frio. Depois da minha promessa de honestidade, eu havia dispensado apenas porções da verdade para Raf sobre o meu beijo com ela, sabendo que isso iria enfurecê-lo, mas fora ela quem havia carregado nas costas o fardo da dor que isso causará. Não queria mais magoá-la. Estava silencioso lá no pórtico, e Sem quebrou o silêncio enfim. O que mais ele poderia fazer? Não é seguro para ela voltar para Morriga. Ela me perguntou certa vez sobre ir para casa, disse Geb. Eu sempre presumi que estivesse se referindo a Dalbrek. Dalbrek não é o lar dela, falei a ele. Vai ser, disse Tavi, desferindo-me um olhar cheio de ódio e sombrio. Não há nada com o que se preocupar. Orrin serviu-se de mais cerveja. Ela vai recobrar o bom senso. Tavi soltou uma bufada. Com certeza que vai. A preocupação de Lia é válida, falei. O comissário vai seguir em marcha contra Morrigan e os outros reinos. Qual reino primeiro? Perguntou Sem. Morrigan. E você sabe disso porque provavelmente ele falou a você. O ponto de Sem era claro. O comissário não era a melhor fonte para qualquer verdade, e eu sabia como ele era capaz de segurar informações, colocando um governador contra o outro para os próprios propósitos. O comissário queria Morrigan, mas ele também queria Dalbrek. Ele queria todos os reinos. Sim, respondi. Certamente. Mas agora eu não tinha certeza disso. Boden abriu um largo sorriso. Marchar com o suposto exército de 100.000 homens. Gris pigarreou. Não exatamente, disse ele, enfim se pronunciando. Receio que a princesa não tenha entendido os números direito. Não, ela não havia mesmo entendido. Eu me lembro de quando retornei ao Sanctum e perguntei ao comissário como estavam os planos dele. Melhor do que eu esperava. O exército dele havia crescido significativamente nos últimos meses. Os olhos de Sem estavam voltados para Gris, como contas aguçadas, como se ele soubesse que havia mais a caminho. Lá vem. Disse Ag, fazendo um aceno no ar com a mão. A confirmação vinda diretamente da boca do grande bárbaro. Talvez seja ele quem deva falar com a princesa. Gris virou uma dose de bebida e colocou o copo abaixo com um alto som oco. Na verdade, os números estão mais próximos de 120.000 homens. Todos bem armados. Ele fez um movimento para que Sem passasse a garrafa para que ele enchesse a caneca vazia. Isso é cerca do dobro das suas forças, não é, capitão? Geb soltou um suspiro. O triplo. Ag nada disse. Ele estava boquiaberto como um peixe pendurado em um anzol. Gris tentou conter um sorriso. Orrin e Tavi balançaram as cabeças, e Sem passou a garrafa para Gris, escrutinizando-o em busca de sinais de uma mentira. Era verdade. Era por isso que o comissário estava pressionando tanto os governadores, para ter mais suprimentos a fim de sustentar o seu exército em expansão. Eles são apenas bárbaros selvagens. Não são um exército treinando em marcha. Os números não querem dizer nada.
Disse Ag, nervoso, dispensando a questão. Boden sentou-se confortavelmente na cadeira. Embora o tamanho e as habilidades de um exército vendano continuem sendo questionáveis, interpolou ele, as preocupações do rei não o são. A preocupação dele também é válida. Eu entendo que há uma recompensa pela captura da princesa, e graças ao comissário e aos seus rumores, provavelmente alguma coisa muito pior espera por ela agora. Acho que ouvi o rei Jackson descrevendo-a como a criminosa mais procurada em Morrigan, não? Essa é uma posição perigosa para qualquer pessoa. Um beco sem saída. Isso também era verdade, e eu sabia que, do ponto de vista deles, fazia de mim e de Gris insensíveis ao bem-estar de Lia. Boden inclinou a cabeça para o lado, ouvindo, e então se levantou, por fim julgando que era seguro sair dali. O que foi aquela última coisa que ela grunhiu enquanto descia as escadas? Jabavé? É uma palavra vendana para. Sento-se-o, cortando-me. Não é um termo afetuoso, ele se propôs a dizer. O rei sabe o que significa. Isso é tudo o que importa. Minha semente de satisfação ficou cálida novamente, mesmo sem querer.